Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de alunos que estão reclamando de professores que usam inteligência artificial para preparar aulas, né? Porque olha só que coisa curiosa, né? Quando começou esse negócio de inteligência artificial, os professores reclamavam que os alunos estavam usando inteligência artificial para trapacear nos trabalhos, né? Você passava uma tarefa para o aluno, ao invés dele fazer aquela tarefa, dele pesquisar, dele procurar entender o assunto e coisa e tal, que era o objetivo da tarefa, ele simplesmente jogava aquela tarefa no chat GPT e pegava o resultado do chat GPT e respondia e pronto, muito mais simples fazer isso, né? E agora, os alunos estão percebendo que os professores também estão usando o chat GPT para preparar aulas, para fazer apresentações. É uma coisa curiosa, porque me lembrou uma piada que eu vi outro dia na internet, né, de um chefe que pede para o funcionário: não, prepare um relatório de 12 páginas super detalhado para mim, coisa e tal. Aí o funcionário fala: pô, já peguei as informações que ele quer, como é que eu vou expandir isso em 12 páginas, né? Aí eu vou jogar no chat GPT, o chat GPT expande isso em 12 páginas e coisa e tal. E aí o chefe recebe as 12 páginas no relatório: o cara fez o relatório aqui, pô, não vou ter tempo de ler isso tudo, vou jogar isso no chat GPT, para o chat GPT resumir o coisa, ou seja, o chat GPT só criou um monte de texto e depois resumiu de novo e no final das contas só as informações essenciais que trafegaram. E aí que é um ponto que eu acho que é curioso nessa história, porque até aqui, na nossa carreira humana, né, você tem um texto grande, tem uma coisa grande, uma apresentação grande, uma aula grande, um livro grande, era um sinal de determinado esforço, né? Era uma prova de trabalho, né? Como você tem a prova de trabalho no Bitcoin, você se esforçou para escrever aquilo tudo. Hoje, com o ChatGPT, isso ficou irrelevante. Você quer escrever um livro de 500 páginas? ChatGPT, favor escrever um livro de 500 páginas sobre o céu ser azul. E pronto, ele vai escrever lá 500 páginas. Não é mais uma prova de esforço você escrever um livro grande agora. A ideia é que é o central da coisa, né? Tanto para o professor quanto para o aluno. O erro desse pessoal só está em achar que o fato do professor ter usado aí está errado essencialmente, que não tem uma informação nova ali. E tem. A questão toda eu acho que a gente vai ganhar nisso justamente pela otimização da comunicação. Não faz mais sentido você ver um relatório grande ou ver um processo grande como alguma coisa importante. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Abaixo a Ditadura de Falar Só Dois Apelidos, Peter é Reptiliano e Eu Posso Provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A mesma coisa no meio jurídico, né? Quantas vezes você já não ouviu falar que não, porque o processo contra aquela pessoa tem 5.000 páginas e não sei o que lá. E você acha que os advogados não fazem exatamente isso? Gostam de escrever um monte de coisa para dar a impressão de que tem muito argumento ali. Só que agora não adianta mais, porque primeiro que não tem esforço nenhum você escrever 5.000 páginas agora de novo. Você vai lá em 5 minutos, chat GPT, escrever 5.000 páginas sobre não sei o que lá. E pronto, ele escreve 5.000 páginas sobre isso. E da mesma forma, do outro lado, o juiz vai pegar aquele negócio todo e falar: chat GPT, por favor, resuma isso tudo aqui nos pontos centrais e coisa e tal. E é assim que todo mundo está lendo livro hoje em dia, vocês sabiam disso, né? Ler livro, pegar o livro para ler o livro inteiro, do início ao fim e coisa e tal, está cada vez mais raro. As pessoas pegam um livro e falam: pô, chat GPT, por favor, resumir esse livro para mim, né? Muito mais lógico no final das contas. O que não quer dizer que você não tem as ideias do livro. Isso é coisa importante. A ideia, o argumento continua sendo trocado aqui. Mas, de fato, essa ideia de que você ter volume de texto é uma coisa significativa, isso acabou, né? Então, olha só esse caso aqui que está sendo descrito aqui no Estadão. É um caso de uma aluna americana, ela, Stapleton. Ela estava numa universidade cara, universidades lá nos Estados Unidos são todas pagas, né? São muito caras e coisa e tal. E aí ela estava estudando uma tarefa que o professor de administração dela passou, e no meio tinha uma instrução ao chat GPT. Ou seja, o professor, aí o professor realmente pisou na bola, porque se ele tivesse pego a informação e colocado, ela não teria descoberto. Mas tá cheio de exemplo disso por aí, de pessoa que deu cut and paste e não prestou atenção no que estava cortado, né? Porque, porra, era uma coisa simples de fazer. Pelo menos você dá uma lida no que o ChatGPT escreveu ali, né? Para não saber se não teve uma besteira aqui. Teve um caso também de uma outra petição que veio com um item que, não, o Claude não pode fazer esse tipo de coisa. Ou seja,
Estava na cara que foi gerado por inteligência artificial, né? Mas se não tivesse esse tipo de coisa, é realmente difícil de você distinguir, né? Então aqui, ó, ela reclamou disso, reclamou na empresa, não sei o que lá, mas como é que pode, não sei o que lá? E aí você chega nesse dilema, né? Que você está criando muita coisa com o ChatGPT, mas se você parar para pensar, o ChatGPT ele não está acrescentando coisa. O professor ele já tinha uma ideia, ele já deu os argumentos importantes, ele já direcionou o aluno, ele só complementou com mais texto para dar mais detalhes e coisa e tal. Só que, na verdade, no final das contas, isso não necessariamente ajuda o aluno, né? O importante são só os pontos principais. E a verdade é que isso que está acontecendo, está todo mundo usando o ChatGPT não apenas para expandir o argumento em textos maiores, como também para resumir o texto maior no argumento central, sem precisar ler aquela coisa toda. Olha que coisa, tá? É uma ferramenta muito bacana. O pessoal está explicando aqui como é que no início o problema era o pânico entre professores, porque permitia a trapaça muito fácil. Alunos que eram solicitados a escrever um trabalho de história ou uma análise literária poderiam fazer isso com a ferramenta em poucos segundos. Mas, de novo, isso não é o problema, é a questão da calculadora bacana. Eles até falam sobre a calculadora aqui, ó. Uma calculadora com esteroides. É o que eu falo também. Houve uma época que os professores passavam grandes trabalhos de fazer conta, de somar e subtrair, coisa e tal, porque não tinha calculadora, as pessoas tinham que saber fazer a conta mesmo, então você tinha que fazer aquele negócio ali certinho. Hoje em dia você passa uma tarefa de escrever um grande texto, para quê? A pessoa vai usar o ChatGPT, na vida real dela vai usar o ChatGPT. Você pode dar a entender que quando você pesquisa para algum assunto, aquilo te ajuda a entender melhor o assunto, e isso é verdade, tá? É o que eu falo sempre pro pessoal, você nunca entende um assunto tão bem quando no momento de você preparar uma aula sobre aquele assunto. Então, eu dei aula durante muito tempo sobre um monte de coisas, e eu posso garantir para você que isso é verdade. No momento que, tem que dar aula sobre sei lá o quê. Vou estudar o assunto, né? E aí que você, quando vai preparar a aula, para fazer aquela aula, ali que você pega muita coisa, que você acaba aprendendo muita coisa que você nem sabia antes, né? Que você não tinha o conhecimento, mas como você tem que preparar a aula, você acaba tendo que ter contato com aquilo, acaba tendo que entender aquele assunto, né? Mas, de novo, o ChatGPT pode ser útil nessa história? Pode ser útil e pode também não ajudar em nada. Pode não ter... se for só para gerar papel, para gerar volume, não ajuda em nada no final das contas, né? Mas daí, a você achar que a inteligência artificial vai substituir totalmente os professores, eu acho errado, tá? Pode ser que seja até ajuda. Existem algumas histórias de escolas de pré-primário e alfabetização que começaram a fazer testes com inteligência artificial e parece que os alunos aprendem muito mais rápido com a inteligência artificial do que com o professor, tá? Por que isso? Porque o professor, tipicamente, ele tem uma turma com várias crianças, e as crianças novinhas, né, elas levam um tempo para... Você precisa estar do lado ali para ensinar e coisa e tal. Como você tem o ChatGPT que é automático, que está ali para você, é praticamente um professor particular. O professor particular sempre foi uma coisa que ajudou muito as crianças a aprenderem, né? Sempre que tinha uma criança que tinha dificuldade com uma matéria, você contratar um professor particular é uma coisa importante. Por quê? Não necessariamente o professor particular é melhor do que o professor, digamos, normal daquela criança, mas ele dá atenção à criança. Ele vai estar ali esclarecendo as dúvidas da criança. Agora imagina uma sala de aula em que cada criança tem um professor particular ali, e isso não diminui o papel do professor, porque o professor ainda continua sendo o cara que vai direcionar o aluno, né? Você pode botar os alunos todos numa sala e botar um monte de Google e falar, pesquisa aí qualquer coisa. Os alunos não vão saber para onde ir. Eles não conseguem, sem a orientação do professor, saber para onde ir. Agora, com o professor orientando, eles fazendo a pesquisa, usando as ferramentas de inteligência artificial, usando essas informações, eles conseguem ir muito mais longe. Então, eu acho que, de novo, eu acho que é uma coisa extremamente positiva para a educação, esse tipo de coisa. Vai exigir uma alteração da forma como se dá aula, como se planeja uma aula, como se dá uma matéria, mas não tenha dúvida, é uma coisa que vai continuar existindo no papel de professor, mas vai ajudar muito os alunos a aprenderem melhor, né? Eu só vejo coisas positivas aqui com o pessoal falando. A aluna, ela entrou na justiça contra a faculdade e exigiu devolução do dinheiro dela, porque ela considerou que foi enganada pelo professor e coisa e tal. Mas, de novo, eu não vejo dessa forma. O professor preparou a apresentação para você, você consegue até entender de uma forma da seguinte maneira. O professor tinha a informação para passar para você.
Ele usou a ferramenta para criar uma forma mais elaborada de passar essa informação para facilitar o seu entendimento dessa informação. Parece bastante razoável. Agora, o que eu acho que seria mais honesto é exatamente isso, né? Você fazer um trabalho todo baseado em informações. Eu, quando estava na quinta série, sexta série, agora eu não lembro quando é que foi, eu estudei com alguns professores que tinham uma visão de ensinar por pesquisa. Então o professor ele não chegava na sala de aula e dizia, não, a África é assim, 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 não. Ele falava, olha, eu quero saber, quero que vocês me expliquem a história do Zimbábue. Aí a gente tinha que pegar enciclopédia na época, não tinha computador na época não, meu amigo, era enciclopédia, cara. Era livro, era enciclopédia e sair procurando a coisa e achar as informações que ele pedia pra gente. Mas quem procurava a informação era a gente, né? É basicamente a mesma coisa, o professor está só orientando a forma como você vai fazer a sua própria informação. O ChatGPT hoje em dia, ele já faz esse tipo de coisa, ele já gera esse tipo de coisa automaticamente, mas precisa ainda de ter alguém para ensinar, para lidar a sala de aula, para levar a sala de aula num sentido específico, né? Enfim, eu acho que a gente está indo para uma posição muito bacana, tá? Eu acho que as crianças no futuro vão ser muito melhor educadas, muito mais conhecimento do que nós temos hoje. É uma ferramenta fantástica a inteligência artificial. Não vejo nada de errado com nada disso que está acontecendo. É lógico, é uma fase de adaptação. Tanto alunos quanto professores estão se adaptando a essa nova realidade. É lógico que vai ter um tropeço ou outro, mas no final das contas, o futuro vai ser bem melhor para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.